Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo de número 99, Salmo de número 99, Salmo de Davi, versículo 1, do 1 ao 9. Salmo de número 99, se você pegar a sua Bíblia, você abrir bem no meio da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. Fecha a Bíblia, abre bem no meio, né? Você vai encontrar. O livro de Salmos fica no coração, né? Fica no centro, né, da palavra de Deus, né? Livro de Salmo número 99, versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler esse texto. Nós estamos refletindo, meus irmãos, já começamos domingo passado, sobre a pessoa de Deus, especialmente de que Deus, né, a gente está falando. É essa a reflexão. E espero não ter assustado vocês domingo passado. Eu fiquei muito pensativo sobre o sermão de domingo passado. Eu falei, será que eu assustei alguém com essa mensagem, né? Mas a mensagem de domingo passado foi uma provocação, tá, irmãos? Foi para nos tirar um pouquinho da nossa zona de conforto, nos fazer pensar, nos levar a refletir acerca do Deus que nós estamos conversando. De que Deus se trata, de que Deus que a gente está falando. É o mesmo Deus. Quando você chega para um budista, uma pessoa que se diz budista, e ela diz, eu também creio em Deus, será que se trata do mesmo Deus? Ou para uma pessoa que segue a fé islâmica, e você pergunta para essa pessoa que segue Alá, o meu Deus é Alá, né? Mas será que é o mesmo Deus dos cristãos? Será que nós estamos falando do mesmo Deus? Essa é a questão. Então, a mensagem de domingo passado foi uma mensagem, uma palavra para trazer essa provocação, porque às vezes a gente está falando de Deus, mas de que Deus que a gente está falando? Esse Deus, ele mostra o seu rosto em algum momento da história. Esse Deus, ele pode ser distinguível, ele pode ser discernido na história, ele pode ser identificado na história, ele se revelou na história. De que Deus nós estamos falando? Porque às vezes me dá essa impressão, eu falei isso domingo passado, que a gente vive num tempo hoje muito complicado, meus irmãos. O momento que a gente está vivendo hoje como igreja é muito complicado, porque às vezes o Deus que a gente diz crer nele, parece que ele é um Deus muito genérico. Parece que nós temos uma visão, uma noção de Deus muito vaga de Deus. Muito vaga. E a gente precisa crescer no conhecimento desse Deus. Quem Ele é? Porque Ele se revelou a nós. Ele se revelou na história. Ele deu o primeiro passo, ele tomou a iniciativa. O primeiro movimento não foi nosso. O primeiro movimento partiu deste Deus de se revelar, de se tornar conhecido a nós. Ele deu o primeiro passo, ele tomou a iniciativa, não foi nós. Ele decidiu se revelar a nós. Então, é porque ele quer ser conhecido por nós. Ele se tornou conhecido. Então nós falamos disso domingo passado a respeito do Deus genérico, e hoje nós vamos falar sobre o Deus customizado. Um Deus customizado, meus irmãos. O que quer dizer isso? Um Deus customizado. Essa expressão, customizado, obrigado Juninho, ou customizar, tem origem na língua inglesa, é um termo inglês, que é um adjetivo que significa feito sob encomenda. Feito sob encomenda, elaborado sob a medida. Customizar significa modificar, adaptar, personalizar algo de modo a adequá-lo ao seu gosto e às suas necessidades.
Isso é um Deus customizado. É um Deus adaptado, um Deus que eu modifico, um Deus que eu adapto as minhas preferências, as minhas necessidades. E hoje por aí nós vemos que as pessoas parece que gostam desse Deus customizado. Elas querem um Deus que é fruto da imaginação delas, fruto das suas próprias projeções. É um Deus que elas mesmo idealizaram. É um Deus segundo a sua própria imagem e semelhança. Um Deus que é segundo a sua própria imagem e semelhança, meu irmão, não é o verdadeiro Deus. Um Deus feito à nossa própria imagem e semelhança não é o verdadeiro Deus, é um Deus customizado. Eu vou dar para você um exemplo de um Deus customizado que muitos crentes por aí creem nesse Deus, que é diferente do Deus da Bíblia e que se revelou na história. É o Deus prestador de serviço. É aquele Deus que está aqui para me servir. É o Deus garçom. Sabe quando você vai num restaurante, você vai num buffet, você vai comer em algum lugar, e aí chega o garçom do seu lado assim, com aquele bloquinho, né? Olhando para você e dizendo, o que você quer? Qual é o seu cardápio? E aí você vai fazendo os pedidos, não, eu quero isso, eu quero o refrigerante, eu quero, né? E aí o garçom vai anotando no papel ali, e daqui a pouco aparece o garçom trazendo ali na sua mesa, te servindo. Deus, para muitas pessoas, não passa de um garçom. Que Deus pequenininho esse. Um Deus que parece que existe para nos servir. Um Deus que parece que vive em função de atender às nossas necessidades, os nossos caprichos. Um Deus que vive em função daquilo que eu quero, de atender às minhas necessidades, os meus desejos. Não é um Deus que eu sirvo, mas é um Deus que me serve. E muitas pessoas hoje possuem essa ideia de Deus, um Deus prestador de serviço. Tem esse tipo de relação com Deus. Enquanto Deus está me abençoando, enquanto Deus está me servindo, enquanto Deus está me dando o que eu quero, aí está tudo jóia, está tudo bem, né? Minha relação com Deus está ok. Tem muita gente que quer esse tipo de Deus customizado. Isso é um Deus customizado. Isso é um Deus feito sob encomenda. É um Deus que só existe no nosso mundo, na nossa cabeça. Mas não é o verdadeiro Deus. Deus, para muitas pessoas, ele só serve enquanto ele serve. Depois que ele não me serve, ele não serve. É um Deus que vive preso e vive em função de realizar os meus sonhos. Um Deus que existe para me fazer feliz. Esse não é o Deus das Escrituras. Esse não é o Deus que se revelou na sua palavra. Deus que existe para me fazer feliz. Deus que existe para realizar os meus sonhos. Muitas vezes na história da Bíblia você vai ver Deus frustrando muitos sonhos. Deus frustrando planos humanos. Deus frustrando intenções humanas, intentos humanos, planos humanos. Deus frustrando. Você vai ver muito isso na Bíblia. Mas hoje o Deus customizado é aquele Deus que realiza sonhos. É aquele Deus que me dá um carro novo, um carro zero, uma casa nova. É o Deus que me torna famoso, popular. É o Deus que patrocina a minha carreira. Que banca e que patrocina os meus sonhos. Esse é um tipo de Deus que está sendo vendido, apresentado por aí. Através do falso evangelho. Falso evangelho. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque isso está presente também nas letras que são cantadas em muitas canções evangélicas.
Se você começar a ouvir muitas canções evangélicas, as letras dessas canções falam desse Deus customizado. Por exemplo, Deus vai me dar, Deus tem que me dar, porque eu quero. Essas canções falam muito de nós. Eu quero sentir, eu quero experimentar, eu vou, é sempre voltada para o nosso desejo, para as nossas necessidades, para aquilo que eu quero. Muitas canções cristãs hoje são cantadas em função disso, do que eu quero sentir. Eu quero ver, eu quero experimentar, o tempo todo falando de nós. São canções que nós falamos e dizemos, usamos uma palavrinha para isso, músicas, canções antropocêntricas, que tem o homem no centro. Você olha para essas canções, não é Deus que está no centro, o tempo todo é o homem que está no centro. São canções antropocêntricas. O homem no centro. A palavra antropocêntrico significa isso. Antropos é a palavra grega para homem. Antropos. Cêntrico. O homem no centro. E a maioria das canções você ouve, liga o rádio, as canções falando sempre de mim. O eu quero, eu o tempo todo. Não são músicas que apontam para Deus. Para quem Ele é, sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre a sua majestade, sobre a sua grandeza. Não, são músicas que falam de nós. Tem muitos cultos de muitas igrejas que o culto é antropocêntrico. O homem está sempre no centro. Você pode perceber isso, que em muitos lugares Deus não está no centro. O culto é sobre Deus. Nós viemos na igreja para cultuar a Deus. A palavra que é inglesa, que é usada para culto, você sabe que é serviço, né? Service. Quando um americano, né, vai cultuar a Deus, eles usam a palavra service. Eu vou prestar um serviço. Que eu acredito que traz mais o sentido do culto. Que é prestar um serviço a Deus. O culto é isso. Eu vou prestar um serviço a Deus. Eu não vou ser servido por Deus. Você percebe como é o contrário? Há uma inversão. Eu não vou no culto para me servir de Deus. Eu vou no culto para servir a Deus. Eu vou oferecer a Deus o meu culto. Aí muitas pessoas costumam dizer, eu vou lá na igreja para buscar a minha bênção. É o Deus customizado. Eu vou para ser abençoado. Eu não vou para adorar a Deus. Eu não vou por causa de Deus. Eu não vou para cultuar a Deus. Eu vou para ser abençoado. Eu vou para me sentir bem. Você quer se sentir bem, meu irmão? Assim, tem muitos lugares que você vai e você se sente bem sem ser a igreja. Que você se sente aliviado. Não é só na igreja. Quer dizer, eu venho para a igreja só para me sentir melhor? Para me sentir bem? É claro que faz bem estar aqui. E quando a gente vem para o culto, né, a gente volta para casa melhor, a nossa fé é fortalecida. É claro, mas isso é um subproduto, é um efeito, é um resultado. Não é a nossa motivação. Eu não estou aqui para me sentir bem, embora eu me sinta bem em estar aqui. Mas não é a minha motivação essa. A minha motivação, meus irmãos, é Deus. A glória de Deus. O nome de Deus. O culto aponta para Deus. O culto não é sobre nós. Já viu aquela discussão no final do culto? O culto não estava legal hoje, mas para quem que é o culto? Hoje o culto não estava bom, mas quem é que tem que se agradar do culto? O culto é para nos agradar ou é para agradar a Deus? Quem é que tem que se agradar do nosso culto? Não é Deus, se o culto é para Ele? Quem tem que se sentir satisfeito com o culto é Deus, não é nós. Mas hoje não estava legal o culto, hoje o pastor estava com a camisa meio amarrotada, hoje o ar-condicionado estava muito gelado, hoje, né? E aí a gente vai, sabe, fazendo olhando assim,
E quando vê inconscientemente, isso é um processo, né, que vai acontecendo inconscientemente. Quando vê, a gente parece que está se servindo do culto. E a questão é, como é que Deus se sente em relação ao nosso culto? Deus está se agradando da minha postura no culto, da minha atitude no culto? Como eu estou me portando diante de Deus quando eu estou na presença dele num momento como esse? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. O meu louvor é sincero, a minha adoração é sincera, o meu coração está aqui, o meu coração está em outro lugar. O culto é para Deus, é sobre Ele, tem a ver com Ele. Não comigo, não com você. A essência do culto é a glória de Deus, é o caráter de Deus, é a grandeza de Deus. O tempo todo é sobre Ele, se trata dEle, o tempo todo. Então, meus irmãos, nós percebemos hoje esse Deus customizado, não somente nas canções, mas também na liturgia, no culto. Muitas igrejas enfatizam muito o homem, né? O eu, o ter, o alcançar, as bênçãos, e muitas vezes nós tiramos o foco de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse Deus customizado, e é por isso que eu queria olhar com vocês para esse salmo, salmo de número 99. Ele vai levar o nosso olhar, né, para esse Deus. Vai redirecionar o nosso foco. Ele já começa falando, o salmista, no começo do Salmo 99, o Senhor reina. Já é sobre Deus, é tudo sobre Ele, se trata dEle. Ele começa dizendo aqui no Salmo 99, o Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo, Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade, fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos. Você percebe essa relação, meus irmãos? Ele reina, os povos tremem, ele manda, a gente obedece. As diferenças que existem aqui. Esse Deus não pode ser um Deus customizado. Nós clamamos, Ele nos responde. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles, Tu eras um Deus perdoador. Embora os tenha castigado por suas rebeliões, exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo, santo, santo. Bem, vamos ter um momento de oração. Foi a introdução, vamos orar. Senhor, traz luz sobre esse texto, Senhor Deus. Ilumina as nossas mentes, o nosso coração, nos traz entendimento da Tua palavra e que essa palavra, Senhor, gere em nós transformação. Que sejamos por ela transformados e que o conhecimento do Senhor nos transforme, Senhor, em pessoas que Te amam e que Te colocam acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero colocar aqui, meus irmãos, dessa forma. O Deus customizado versus o Deus exaltado. O Deus customizado e o Deus exaltado. O salmista, ao escrever esse salmo aqui, ele está falando de um Deus que merece ser exaltado. Ele está nos levando, por meio desse salmo, a exaltar a pessoa de Deus, por quem Deus é. Todo
é todo atributo de Deus. O que é um atributo de Deus? O atributo de Deus é uma qualidade intrínseca de Deus, do seu caráter. É um atributo, é uma qualidade de Deus. Por exemplo, Deus é santo. A santidade é um atributo de Deus. Deus é perfeito. A perfeição é um atributo de Deus. Deus é bondoso. A bondade é um atributo de Deus. É uma qualidade intrínseca de Deus, do seu caráter. E os salmos, especialmente esse salmo que a gente leu aqui hoje, vai falar de alguns atributos de Deus que nos levam a exaltá-lo por quem ele é. E todo atributo de Deus nos leva a um tributo a Deus. Todo atributo provoca em nós, ou deve provocar em nós, uma atitude de tributo a Deus, de honra, de glória, de exaltação ao seu nome por quem ele é. Quando nós estamos diante da revelação de quem Deus é, isso deve gerar em nós, deve provocar em nós uma postura, uma atitude de louvor, de adoração, de contemplação, porque nós estamos diante de um Deus que revela quem ele é para nós. E o salmista está dizendo o tempo todo, está falando dos atributos de Deus nesse salmo. E esses atributos de Deus, eles devem provocar em nós essa reação de tributo a ele. E um atributo que vai aparecer várias vezes, vai se repetir aqui nesse salmo, é o da santidade de Deus. Ele é enfatizado nesse salmo, o atributo da sua santidade. Deus, ele é um Deus santo. E todas as suas ações estão fundamentadas nesse atributo de Deus. O fato de ele ser santo, as suas ações são santas, seus intentos são santos, seus propósitos são santos. E tudo que ele faz reflete esse aspecto do seu caráter, a sua santidade. O reino de Deus, tudo aquilo que ele faz e realiza na história, carrega a marca, o selo da sua santidade. Deus é santo. E uma das definições de santo, da palavra santo, é separado. Separado. Não tem como um Deus customizado ser um Deus santo. O Deus santo, ele é separado. Ele é um Deus que ele não se contamina. Ele é um Deus puro. É um Deus verdadeiro, um Deus genuíno. É um Deus santo, totalmente santo. Um Deus cujo coração, a essência do seu caráter é santo. Ele é santo. E quando nós estamos diante de um Deus santo, meus irmãos, nós começamos a contemplar a santidade de Deus, nós vamos reconhecendo que nós somos pecadores, nós somos falhos. Sempre que nós estamos diante da santidade de Deus, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade. Nós percebemos o quanto nós somos imperfeitos e pecadores. Mas eu gostaria de destacar com os irmãos aqui brevemente aqui alguns aspectos do caráter de Deus que nos levam a contemplar a santidade de Deus a fim de exaltá-lo, de que possamos exaltá-lo. O primeiro aspecto é a soberania de Deus, que está relacionado com a sua santidade. O fato de ele não ser como nós. O fato de ele não ser como eu, não ser como você. O fato de ele não ser um Deus do nosso tamanho, porque como eu falei aqui, parece que nós, né, o homem é grande e Deus se tornou pequenininho. O Deus customizado, essa visão de um Deus customizado, tornou o homem maior do que Deus. O homem é grande. O homem que dá ordem para Deus. O homem que diz o que Deus tem que fazer. O homem, então, muitas pessoas parecem que têm essa relação com Deus.
Deus é um Deus que foi ficando pequenininho. E aí, nós vamos aqui diante desse salmo percebendo que a intenção do salmista aqui é nos conduzir e nos levar a ter uma compreensão da grandeza, da majestade, da santidade desse Deus, a fim de que nós possamos de fato exaltá-lo por quem Ele é. E um primeiro aspecto que ele vai trazer aqui está no versículo 1 ao versículo 3. Ele diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome que é santo. Sabe um exercício bom para a gente fazer quando a gente está lendo a Bíblia, especialmente os Salmos? Sempre que você estiver diante de um atributo de Deus, sublinha. Eu já fiz isso algumas vezes. Você quer conhecer a Deus, começa a sublinhar. Grande, sublinha. Santo, sublinha. Temível, sublinha. Você vai marcando na sua Bíblia as qualidades e características de Deus. Esse é um exercício que a gente faz, a fim de conhecer e deixar que a palavra de Deus de fato nos mostre, nos revele quem esse Deus é. E esse salmo, ele vai ressaltar esse aspecto aqui da soberania de Deus. Deus, ele é descrito aqui pelo salmista como aquele que está num lugar elevado. Ele está acima de nós. É um Deus que está no andar de cima. Nós estamos no andar de baixo. Deus está no andar de cima. Deus, ele está assentado no trono. Então, essa imagem vai aparecer para nós aqui nesse salmo de um Deus que é descrito aqui como aquele que reina, aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que está acima de nós. Ele é um Deus soberano, meus irmãos, soberano, e é um Deus que decidiu estabelecer o seu trono, o seu reinado na história. Ele é um Deus que está num lugar elevado. Essa ideia do reino de Deus nos leva a contemplar exatamente a transição da história. A história, ao longo do tempo, o reino, Deus era apresentado no Antigo Testamento, sempre o sistema de governo era teocrático. Deus governava sobre o seu povo. Sempre foi assim. Mas a partir de Saul foi escolhido o primeiro rei da história de Israel, o primeiro rei, que foi um fracasso. Vocês já conhecem a história, Porque o povo queria um rei como as outras nações. As outras nações têm um rei que os representa. Nós queremos também um rei que nos represente também, E o povo então chegou para Samuel: a gente quer um rei, profeta Samuel. As nações têm. É aquela história de olhar para a grama do vizinho, achando que a grama do vizinho é mais verde, As outras nações têm um rei, e aí iniciou o período que nós chamamos de período da monarquia, em que agora o povo de Israel quer um rei como as outras nações. Período da monarquia, e o primeiro monarca que foi escolhido foi Saul, logo depois Davi. Mas, meus irmãos, até aquele momento era um sistema de governo teocrático. Deus reinava, ele legislava. Ele era o legislador, as leis vinham dele, ele era a autoridade. E não precisava ter nenhum representante, nenhuma autoridade sobre o povo. Deus era a autoridade sobre o seu povo. E o Salmo vai resgatar essa ideia, essa visão, é claro que não no contexto político aqui, mas num contexto espiritual. Deus reina sobre a terra, Ele reina sobre o universo, sobre as nações. Deus reina sobre todas as coisas. E no versículo lá de Êxodo, no capítulo 29, você não precisa abrir, lá em Êxodo 29, 45, diz, Deus dizendo para o seu povo: eu habitarei no meio de vocês e serei o seu Deus. O que Deus está dizendo aqui? O meu trono está no céu, mas eu vou habitar no meio de vocês. Eu quero estabelecer o meu reino entre vocês. Eu vou estabelecer o meu trono entre vocês. Eu vou reinar entre vocês. E não apenas, meus irmãos, no meio do seu povo Deus quer habitar, mas Ele quer habitar no coração do seu povo. Deus estabeleceu o seu reino em nós. Isso é uma verdade bíblica.
o reino de Deus não apenas está entre nós, mas ele está em nós. Ele reina a partir do nosso coração, ele estabelece o seu reino, o seu trono de santidade, de justiça, a partir de nós. Ele quer reinar em nós, porque ele habita em nós. Então, esse Deus que é descrito pelo salmista aqui, ele é um Deus soberano, sublime, ele está acima de todas as coisas. Ele não está apenas entre os homens, mas ele também está estabelecendo o seu reino no coração dos homens. E esse foi sempre o projeto de Deus. Então, a soberania de Deus tem a ver com o governo de Deus. O seu governo, o seu domínio. Deus domina sobre as nações da terra. E isso deve provocar em nós tremor. Porque o salmista diz, Deus reina e as nações tremem. Tremem. O fato de estarmos diante da soberania de Deus deve gerar em nós tremor. Tremor. As nações tremem diante dele, porque ele governa, ele reina, ele está sentado no trono, ele é soberano. Esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto que vai aparecer aqui está no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 5. Rei poderoso, amigo da justiça. Uma outra palavra que aparece aqui, um outro atributo de Deus é a sua justiça. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade, uma outra palavra para justiça. Fizeste em Jacó o que é direito e justo. Um Deus justíssimo, usando aqui o superlativo. Ele é justíssimo, estabelece a equidade. E faz somente o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante dele do estrado dos seus pés. Ele é santo. Nós percebemos que sempre, cada aspecto e atributo de Deus está sempre relacionado com a sua santidade. Ele é santo. Ele é separado. Então, nós vemos que está aqui mais uma vez relacionado com esse atributo de Deus, a sua santidade. Então, agora aqui o salmista fala deste Deus que é um Deus de justiça, de retidão. Lá em Salmo 89, versículo 14, você não precisa abrir, mas lá no Salmo de número 84 diz que a retidão, a justiça são os alicerces do seu trono. Que coisa tremenda, meus irmãos. Que tremendo isso. A retidão, a justiça são os alicerces, é a base do seu trono, do seu reino. É o alicerce. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Salmo 84, 14. A justiça e a retidão são os alicerces do seu trono. A gente, simplificando bastante o conceito de justiça, né, irmãos? É fazer o que é certo. Esses dias eu estava conversando com a minha filha em casa. Era mais uma discussão, né? Filha, você precisa agir assim. Aí sabe aquele argumento que às vezes você e eu já usamos algumas vezes? Ah, mas todo mundo está fazendo daquele jeito. Meus coleguinhas fazem assim também. Né? Qual é o pai, qual é a mãe que já não passou por isso, né? Ah, mas o meu coleguinha lá fulano faz. Ah, porque outra pessoa lá fulano também faz. Eu falei, filha, aí eu sentei com ela, porque a gente tem que ter aquela paciência, né? Tem que ser pedagógico. Filha, vamos sentar, vamos conversar. Tá? O cristão é aquele que faz o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Isso é ser cristão. Não importa se todo mundo está indo para lá. Eu vou para cá. Eu vou para essa direção. Não importa se todo mundo... O cristão não é aquele que vai junto com a manada. Sabe o estouro da boiada, a manada? A gente não acompanha a manada. A gente vai na contramão do mundo, na contramão do sistema. Esse é o cristão. Filha, o certo sempre vai ser certo, mesmo que todo mundo faça errado.
Mesmo que o errado, para muitas pessoas hoje, seja normal. Porque hoje é assim, o pecado está sendo normalizado. O pecado está se tornando normal, corriqueiro. Né? Aquilo que é errado está se tornando corriqueiro, normal. Mas nós, como cristãos, nós temos que estar comprometidos com a justiça, com a retidão, com aquilo que é certo, com aquilo que é o correto. O correto é fazer isso, eu vou fazer. O correto é declarar para o governo, eu vou declarar para o governo. Ah, mas o governo, não importa. Não importa, eu vou declarar. Por quê? Porque é o certo, porque é o correto. Entende, meus irmãos? É nessas pequenas coisas, que a gente vai se comprometendo com essa justiça do reino de Deus. Porque a justiça é a base, é o alicerce do trono de Deus. Então, esse Deus que se revelou para nós na história, e que está se revelando a nós aqui nesse salmo, é justo. E meus irmãos, eu gosto de usar o superlativo com Deus. Deus é santo, Ele é santíssimo. Ele é perfeito, Ele é perfeitíssimo. Ele é belo, Ele é belíssimo. Ele é justo, Ele é justíssimo. Quando que você usa o superlativo, né? Para descrever que uma coisa é, né? Aquilo é 100%, né? Aí você usa o superlativo. Quando você gosta de uma coisa, eu gostei muitíssimo disso, né? Você usou o superlativo. Deus está sempre no superlativo em relação a nós. O caráter de Deus está sempre no superlativo em relação a nós. Porque se a gente se acha bom, Deus é muito mais. Ele é 100% bom. Se você se acha santo, né? Deus é 100% santo. Se você se acha correto, Deus é 100% correto. Justíssimo. Então, a justiça também aqui é um traço do caráter de Deus, meus irmãos. Nós vivemos num mundo hoje onde aparentemente impera a impunidade, né? A corrupção, um mundo onde as pessoas estão sofrendo todo tipo de injustiça hoje. Mas mesmo diante do cenário que nós estamos contemplando à nossa volta, nós precisamos lembrar que Deus é justo. E Deus, Ele vai fazer justiça. Não importa o tempo que passar, Deus, Ele é justo. E Ele está pesando tudo da sua balança. Olha aí. E Ele está pesando tudo na sua balança. Você acha que Deus, que está passando desapercebido o que está acontecendo? As injustiças que acontecem no nosso mundo, que Deus está fazendo vista grossa? Não, Deus está pesando tudo na sua balança. Na balança da sua justiça. Porque Ele é justo. Se você sofreu alguma injustiça na sua vida, essa justiça pode ter partido de pessoas que talvez você ama, você admira, né? No seu trabalho, você pode ter sofrido alguma injustiça no seu trabalho. Eu quero lembrar você de que Deus é justo. E Deus está olhando, Deus está vendo o que está acontecendo e Ele sabe o que está acontecendo com você. A injustiça que você sofreu. Ele sabe. Então descansa, entrega nas mãos desse Deus que é justo. Deixa que Deus faça justiça. Deus irá triunfar e a justiça do seu reino vai triunfar sobre toda a maldade, sobre toda a injustiça desse mundo. Essa é a nossa esperança, é a certeza que nós temos, é a promessa de Deus para nós. A justiça de Deus vai prevalecer, ela vai triunfar sobre a injustiça, sobre o caos, sobre a maldade que impera no nosso mundo hoje. Então esse é outro atributo de Deus que nos leva também a exaltá-lo e vê-lo como aquele que está acima de nós. E uma outra e última, né, qualidade de Deus que eu quero destacar aqui nesse salmo é, além da sua justiça, também a sua fidelidade. Versículo 6 ao versículo 9. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome, eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava.
Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora o tenhas castigado por rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Essa presença santa de Deus no meio do seu povo se manifestava através de um relacionamento íntimo e pessoal. Era um Deus que falava com o seu povo, através da coluna de nuvem. Aqui, meus irmãos, é uma citação do deserto, do tempo em que o povo esteve no deserto, os 40 anos que o povo esteve peregrinando no deserto. Deus se revelou a eles, se manifestou a eles numa coluna de nuvem, mas Deus falava com eles. Ele era um Deus que falava, ou seja, essa santidade de Deus se manifestava através de um relacionamento íntimo e pessoal. Ao mesmo tempo que Ele é um Rei Santo, sublime, e que está acima de nós, que governa sobre toda a terra, Ele é um Deus de amor, que nos trata com amor, e que se aproxima de nós, e que nos chama para caminhar com Ele. E para termos um relacionamento com Ele. E isso é extraordinário, meus irmãos. Percebemos que esse Deus, que é totalmente santo, perfeito, que é justo, Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. Ele nos chama para caminhar com Ele, para andar com Ele. Ele se importa com a gente. E isso é maravilhoso. Aquele Deus que habita nas alturas é o Deus que habita com aqueles que invocam o seu nome. Que habita com aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Ele é o Deus que está lá, mas também é o Deus que está aqui. Que está presente e que quer se relacionar conosco. Essa é uma realidade, meus irmãos, da presença de Deus, que nós precisamos hoje cultivar no nosso devocional, no nosso tempo de culto aqui, em que nós estamos cultuando a Deus, desfrutarmos da presença de Deus, entendermos que esse Deus não é um Deus que habita nas alturas e que é inalcançável, um Deus que eu não posso ter uma relação íntima e pessoal. Não, esse Deus, Ele vem até nós, Ele quer estar conosco. O Deus dos cristãos é esse Deus que quer estar perto de nós. É um Deus que está perto. Que está perto. Você vê em algumas religiões, um Deus distante. Um Deus distante. Existe também uma doutrina que crê, que Deus, Ele é um Deus que criou o mundo, mas Ele não se envolve com o mundo que Ele criou. Se eu não me engano, é o teísmo que crê nisso, o teísmo. Deus, ele fez o mundo, Ele criou tudo, e aí o que Ele fez? Ele foi embora. Tem uma doutrina que crê assim. É a ideia do relojoeiro, Aquele que fez o relógio, montou as engrenagens do relógio, botou o relógio para funcionar e se ausentou. Deus criou o universo, botou o universo em funcionamento e foi embora. Tem muita gente que crê que não, esse não é o Deus dos cristãos. O Deus dos cristãos é aquele Deus que criou todas as coisas, mas é um Deus que está presente na história, é um Deus que se envolve. É um Deus que se envolve conosco. O mesmo Deus que habita entre os querubins é o mesmo Deus que se relaciona com os seus servos. E aqui eles vão ser citados aqui, Moisés, aparece o nome de Moisés, Arão, Samuel, homens que conheceram, que tiveram intimidade com esse Deus. Um Deus que apareceu na nuvem e também falou dos seus mandamentos. O Deus que se caracteriza pela obediência. Esse relacionamento se caracteriza por essa obediência a essa lei, a lei que Deus ordena e que o seu povo obedece. O verdadeiro povo de Deus é aquele povo que celebra a presença de Deus. É aquele povo que recebe os mandamentos, ou seja, as orientações de Deus, o conselho de Deus, e tem no coração uma predisposição para obedecer. Esse é o verdadeiro povo de Deus, é a marca do povo de Deus, é a obediência. Deus lhes falava e eles obedeciam. Deus lhes dava os seus mandamentos. Deus falava com eles e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que Ele lhes dava.
Meus irmãos, não há nada mais precioso que podemos receber, do que podemos receber de Deus, além da sua correção e do seu perdão. Não há nada mais precioso. Então, esse Deus é um Deus que é fiel. Fiel. Ele é fidelíssimo. Ele cumpre aquilo que ele diz. Ele é fiel porque ele responde à nossa oração. Quando nós clamamos, ele responde. O mesmo Deus que enviou o maná do céu é o mesmo Deus também que fez o chão se abrir e que fez as serpentes, e que enviou as serpentes para picar o povo do deserto. É o Deus bondoso, perdoador, mas é o Deus severo, o Deus justo, o Deus que disciplina, o Deus que corrige o seu povo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus nos trata com justiça, mas Ele também é bom. Ele é misericordioso. Ele nos perdoa, mas Ele age com justiça. Ele nos corrige, Ele nos trata, Ele nos disciplina. E meus irmãos, a fidelidade de Deus está presente aqui, permeando esse texto, né? Um Deus que fala com o seu povo e que cumpre a sua palavra. E meus irmãos, no versículo 9, o Salmo encerra aqui, ele termina destacando, fazendo um convite a exaltarmos a Deus, prostrados diante do seu santo monte, porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Nós o adoramos por quem Ele é. Nós sabemos o que Ele pode fazer e Ele faz. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Mas nós o adoramos por quem Ele é. Então, o salmista vai encerrar esse salmo dizendo, porque o Senhor nosso Deus é santo. Exaltem o Senhor o nosso Deus, prostrem-se voltados para o seu santo monte. Claro, meus irmãos, esse monte aqui é um monte Sião. É um monte literal, nesse contexto dos salmos aqui, é um monte literal. Mas qual é o monte que interessa para nós hoje, que somos cristãos e que vivemos na nova aliança? O Monte Calvário. O Monte da Caveira. O monte aonde Cristo foi crucificado na cruz. Esse monte é para onde nós temos que estar como cristãos voltados para esse monte. O Monte Sião, no Antigo Testamento, aponta para o Monte Calvário. Nós temos que estar voltados para o Monte Sião hoje? Não, nós não somos judeus. Nós não vivíamos nesse tempo em que esse salmo foi escrito. Qual é a aplicação que a gente faz desse Monte Sião para nós hoje? A cruz. A cruz. O Monte Calvário, onde Cristo foi crucificado. Onde Ele morreu pelos nossos pecados, dando a sua vida por nós no nosso lugar. E nós temos que estar voltados, não para o Monte Sião, mas para o Monte Calvário. Para nós é esse monte hoje que interessa, que tem importância para nós hoje. E meus irmãos, Deus continua através da sua palavra, nos revelando, nos dando orientação, nos mostrando quem Ele é, gravando a sua lei nos nossos corações, não mais em tábuas de pedra, não mais fora de nós, mas dentro de nós, Deus tem gravado a sua lei, a sua palavra. Por isso que nós podemos confiar que Ele é fiel. Ele é fiel. Por isso nós o exaltamos. Amém? O exaltamos por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós temos que exaltá-lo por quem Ele é. Ele é Deus, Ele está acima de nós. Ele é soberano. Ele é justo. Ele é fiel. E esses três atributos estão relacionados com a sua santidade. Ele é santo. É assim que o Salmo encerra. Ele é santo. O nosso Deus é santo. Amém, meus irmãos? E nós vamos refletir hoje a sua santidade. Na semana, ao longo dos dias agora, vamos refletir essa santidade de Deus na nossa vida. Amém?
Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós sabemos, Senhor, que na antiga aliança, Senhor, todos aqueles símbolos serviam para revelar ao povo, Senhor Deus, o tipo de relacionamento que o Senhor queria ter com este povo que o Senhor chamou, o Senhor escolheu. E a forma como o Senhor queria e planejou para que este povo o adorasse e o buscasse e o contemplasse como o Senhor queria ser adorado, contemplado. Senhor, e nós sabemos que hoje para nós, Senhor Deus, que vivemos no mundo de um Deus customizado hoje, Senhor. Um Deus que cada pessoa tem a sua própria ideia de Deus. Mas nós não queremos, Senhor Deus, ter a nossa própria ideia do Senhor. Nós queremos deixar que a Tua palavra, Senhor, nos mostre, nos revele, Senhor Deus, quem Tu és. Queremos ser expostos a esta santidade, que nos mostra o quanto nós somos pecadores, imperfeitos, falhos, e que estamos diante de um Deus que é infinitamente maior do que nós. Nós somos apenas um grão de areia, Senhor Deus, diante da imensidão da Tua glória, diante da imensidão do Teu poder, Senhor Deus. Diante da imensidão, Senhor Deus, do Teu caráter, nós somos apenas, Senhor Deus, um pequeno grão, nós somos minúsculos, somos pequeninos, Senhor Deus, pequenininhos, diante do Senhor. E que, Senhor, nós não percamos de vista isso. Nos ajuda, Senhor Deus, a abandonarmos todo tipo de versão ou subversão do Evangelho, ou qualquer ideia, Senhor Deus, de um Deus customizado que nos venderam, que nos transmitiram, talvez que nós aprendemos através das canções, das músicas, do que ouvimos, Senhor, por aí, através da própria internet, ouvindo e tendo uma visão totalmente equivocada de quem o Senhor é. Mas nós queremos abrir mão, Senhor Deus, dessas visões totalmente distorcidas do Senhor. Nós queremos de fato que o Senhor se revele a nós, que nós possamos te conhecer a partir da Tua revelação, não a partir daquilo que nós queremos, Senhor Deus, imaginar, pensar. Nós queremos deixar que o Senhor nos mostre e guie a nossa mente, Senhor, o nosso coração, nessa direção de contemplarmos o Senhor. Cada dia mais e mais. Nós queremos te conhecer cada dia mais. Cada dia mais. Abre a nossa mente, Senhor. Nós queremos te conhecer. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos leva, nos conduz por esse caminho. Nós queremos te buscar, nós queremos te conhecer mais e mais, Senhor. E hoje é um culto para nos humilharmos, Senhor. Nós queremos nos humilhar. Nós queremos reconhecer que nós não somos nada, Senhor, mas que o Senhor é tudo para nós. Nós queremos nos colocar diante do Senhor como pessoas que se prostram, que tremem, que reconhecem que estão diante de um Deus incomensurável, Senhor, diante de um Deus grandioso, de um Deus que é santo, 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 é o Senhor, santo, 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 é o Senhor. Ó Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos te contemplar, nós queremos te conhecer,
Nós queremos andar com o Senhor. Nós queremos continuar caminhando, Senhor, contigo. Ao longo desta semana, tendo encontros e experiências com o Senhor. No nosso momento de solitude, no nosso momento de reflexão, de leitura da Tua Palavra, ao longo dessa semana, Senhor, fala conosco, continua falando conosco através da Tua Palavra, não somente no culto, mas, Senhor, no decorrer da semana também. Nós te convidamos, Senhor, a continuar falando conosco, Senhor, se revelando a nós. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor é que oramos e te pedimos isso. Amém, Senhor.